Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana de 3 a 4 vídeos novos e também dar uma olhada no nosso site www.porque.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje eu vou falar de novo de contas públicas. Eu me sinto um disco riscado aqui, o pessoal mais velho vai entender essa expressão de disco riscado. Porque assim, toda hora a gente está falando aqui de contas públicas e é uma coisa esperada a gente falar o tempo todo de contas públicas, porque um dos grandes enroscos da economia brasileira aí nos últimos anos e para os próximos anos também, tá? É o Estado com uma incapacidade grande de gerar isso que a gente chama de superávites primários e com isso estabilizar o quanto que o Estado deve para os seus credores, que é a dívida pública, né? E a dívida pública continua avançando e isso é muito ruim para o país, porque significa mais pagamento de juros e menos espaço para você gastar em outras coisas. E uma dívida alta também é uma dívida arriscada, que leva a uma taxa de juros também mais alta e também dificulta o controle da inflação no longo prazo. Então precisa estabilizar a dívida, só que toda a indicação que a gente tem é que isso está uma coisa muito difícil, tá? Então o governo Lula começou uma discussão sobre regras fiscais, tá? Regras fiscais é alguma indicação que você dá sobre o comportamento dos seus gastos, do comportamento da sua arrecadação, para controlar a dívida lá no longo prazo, para dar um norte para essa dívida lá no longo prazo, tá? Para que ela seja estável. Por que você precisa dar um norte para a tua dívida no longo prazo? Porque o Estado gasta mais do que arrecada, então ele precisa tomar emprestado junto a seus credores. Então, se os credores olham para frente, a dívida ela tem uma perspectiva de crescer sem parar, de maneira descontrolada, eles começam a olhar e falar assim, em algum ponto do tempo, esse governo vai, com alta probabilidade, não vai me pagar. E essa alta probabilidade, ela se traduz hoje em juros mais altos. Os credores começam a demandar um juro mais alto para compensar esse risco mais alto, ou de não pagar, ou de ter uma inflação alta lá na frente e o retorno que esses credores têm segurando esses papéis da dívida pública brasileira ser corroído pela essa inflação mais alta. Então, quando você põe regras fiscais que são críveis, você diminui a probabilidade desses cenários no futuro e aí você consegue captar dinheiro a um custo mais baixo hoje, que se traduz em uma taxa de juros mais baixa. Então o governo Lula começou, parecia que não tinha muita preocupação em colocar uma regra fiscal nova. A regra fiscal antiga era o teto dos gastos, foi totalmente desfigurado ainda no governo Bolsonaro. Entra o governo Lula falando que vai acabar com o teto dos gastos, mas assim, já estava completamente morto mesmo, então era basicamente chutar cachorro morto ali. Então falava que ia colocar no lugar. Ficou aquela confusão no começo, até que finalmente lá para abril do ano passado veio o tal do arcabouço fiscal, que foi um conjunto de regras propostas ali dentro do Ministério da Fazenda que o governo acabou encampando no fim e foi aprovado no Congresso. Como é que são essas regras? Primeiro, você tem metas de superávit primário. O que é um superávit primário? É o governo arrecadar mais do que gasta, vocês fazer um superávit, sem contar os juros da dívida pública. Fazer superávites primários é super importante, porque com isso você consegue estabilizar a dívida no longo prazo. Então o governo veio com uma promessa de superávites primários, começando agora que esse superávit primário fosse zero, com uma banda ali de 0,25 para cima e para baixo, e nos próximos anos esse superávit ele subiria ao longo do tempo, ficaria mais duro ao longo do tempo. Isso contribuiria para estabilizar a dívida pública no longo prazo. O que se viu ao longo dos últimos meses? Isso basicamente parecia uma coisa muito impossível de fazer, dado o desenho do arcabouço, tá? E aí a gente já vê revisões, tá? Então, primeira coisa, logo de cara, a gente já vê que o governo já está meio que jogando a toalha, falando que não consegue cumprir o que prometeu no começo. Tá? Então, para 2025 já, que era a meta
de superávit era 0,5% do PIB, né, 0,25% do PIB, com um intervalo de tolerância ali de 0,25 para cima e para baixo, agora já revisaram para zero. Tá? E para 26, que previu um superávit primário de 1% do PIB, agora já revisaram para baixo para 0,25% do PIB. Então, desde o começo já está claro que não consegue cumprir e já está jogando a toalha com relação ao superávit primário. Isso aí já é uma coisa que todo mundo já esperava mesmo, porque o desenho é muito ruim. Tá? O ruim no sentido de você não conseguir, é muito improvável, com as regras que foram colocadas, o atingimento desses superávites primários. Como é que é o desenho do arcabouço? Tá? O desenho do arcabouço é o seguinte, ele limita o crescimento da despesa do governo, dos gastos do governo, ao crescimento da arrecadação. Então, se a arrecadação sobe X%, o gasto não pode crescer mais que 70% desse X. Tá? Então, dessa forma, com o gasto crescendo menos que a arrecadação, você gera lá um colchãozinho e com isso você gera uma economia que você conseguiria, em tese, gerar superávites primários. Tá? Além disso, tem um teto para o crescimento dos gastos, que é 2,5% do PIB, e tem um piso que é 0,6% do PIB, tá? Mas ele está atrelado ali à arrecadação. A questão é assim, de fato, você tende, principalmente se vem uma arrecadação boa, você tende a arrecadar mais do que gasta, mas não é de longe o suficiente para você gerar esses superávites. Tá? Então, de cara, já fica claro que é muito difícil acontecer isso. Tá? Por quê? Você só conseguiria se você gerasse um crescimento muito forte mesmo, que assim, está meio que fora do radar. Além disso, a hora que a gente olha para o que está acontecendo ali no começo desse ano, a gente vê um crescimento forte da despesa. Tá? A despesa, está cada vez mais claro que esses 2,5% que é o teto que apareceria, ele dificilmente vai ser cumprido também. Tá? Então, mesmo quando a gente olha para essas regras iniciais que estão ali desenhadas para gerar um superávit, mesmo ali, o superávit já era difícil. Mesmo ali já está ficando claro que o governo não vai conseguir cumprir essas regras que limitam o crescimento dos gastos. Né? Então, basicamente, você tem uma regra ali que já nasce morta, já está ficando claro para todo mundo que não vai cumprir. E agora isso aí gera preocupações, né? Preocupações de que essa dívida pública ela cresça de maneira desenfreada e aí você tenha que arcar com juros mais altos no futuro. Juros mais altos também, eles aumentam o custo do investimento, então dificultam o crescimento também no futuro. E além disso também dificultam o controle da inflação, né? O Banco Central tem que estar sempre com um juro mais alto ali para controlar a inflação. Alguns pontos importantes aqui que tem a ver com essa dificuldade. Primeira coisa, o Brasil tem um problema crônico, sério, de longo prazo, que é esse crescimento das despesas obrigatórias. Tá? E crescimento das despesas, o que são as despesas obrigatórias principalmente? É previdência social e pagamento do funcionalismo público. Essas despesas são obrigatórias, é uma Constituição que o governo tem que fazer. Essas despesas elas estão em crescimento forte, elas já vêm em crescimento forte há muitos anos. E o que acontece? Tem uma parte do orçamento que a gente chama de despesa discricionária. Tá? Se essas despesas obrigatórias estão em crescimento muito forte, você tem uma limitação na despesa total, o governo tem que cortar as discricionárias. Tá? E o que a gente está vendo aqui assim, é uma disposição muito pequena do governo em cortar. Tá? Então o governo tem esse plano aí de fazer mais investimento. Tá? Quando as despesas obrigatórias estão crescendo nessa toada que elas estão crescendo, você dificulta de fato a parte de fazer investimento. Tá? Então primeiro tem uma disposição muito pequena do governo em fazer isso. O que precisaria fazer é rever um pouco dessas despesas obrigatórias da Constituição. Mas é uma coisa muito complicada e, de novo, não tem muita disposição do governo a fazer isso. Então isso aí também contribui para um cenário muito ruim de você cumprir esse limite dos gastos que o próprio governo se colocou. Além disso, é ano eleitoral. Tá? Ano eleitoral também dificulta, mais pressão para gasto. Tá? O governo está sob pressão para aumentar o salário de funcionalismo público. Tem muitos servidores que, inclusive, estão com salário defasado. Tá? Então está com uma pressão forte para aumentar o salário de funcionalismo público.
Isso é mais uma coisa que dificulta ali o cumprimento das metas fiscais. E além disso, assim, você tem essa pressão também como é eleitoral para desonerações. Tem desonerações, inclusive, dos próprios municípios, está em discussão. Isso aí deve acontecer. Tá? Desoneração de setores específicos e desoneração de imposto para municípios também. Então, é mais um complicador que está no jogo aí. Aí você tem pressão também agora para estados para diminuir o pagamento de juros para rever a própria dívida dos estados. Tá? É uma coisa que vem na esteira ali do desastre no Rio Grande do Sul, e aí outros estados estão tentando pegar carona nisso e também rever ali a sua dívida com relação ao governo federal. É mais uma fonte de pressão também. Então, tudo isso é um complicador adicional para o cenário de cumprimento da meta fiscal que o próprio governo se colocou. Então, acho que é meio que esperado, regras muito frouxas, baixa disposição do próprio governo em cumpri-las, e aí pressão de tudo quanto é lado, principalmente porque é ano eleitoral e essas despesas obrigatórias crescendo do jeito da toada que elas estão crescendo. Tá? Acho que tem uma outra coisa importante que eu gostaria de falar aqui, que é essa questão do desastre ali no Rio Grande do Sul e a necessidade. E aqui eu coloco como necessidade mesmo de fazer mais gastos. Tá? Eu acho que a dívida pública está aí para isso. Tá? Para você ter você precisar de uma coisa emergencial, você de fato poder gastar mais do que arrecada. E o governo de fato vai colocar isso de fora das metas fiscais. Mas isso continua pressionando a dívida. No entanto, como uma coisa episódica, a gente espera que no longo prazo isso compense. Tá? O problema não é, de fato, o desastre em si para as contas públicas. Tá? Tem mais um complicador ainda do desastre para as contas públicas, que isso tende a puxar o crescimento para baixo, menos crescimento também é menos arrecadação. Tá? Mas isso de fato é uma coisa episódica. Eu acho que a dívida pública está aí de fato para isso. Tá? Quando você tem uma coisa extraordinária acontecendo e você precisa do Estado para socorrer as pessoas, socorrer um Estado, você pode fazer um pouco mais de dívida e compensar isso ao longo do tempo, quando você tem momentos em que a situação está mais fácil. Tá? Então, o problema, eu acho que não é o desastre para as contas públicas, o problema é a trajetória de longo prazo. Tá? A trajetória de longo prazo, isso aí precisa acertar mesmo, e o governo tentou ali no começo com esse arcabouço fiscal, com regras bastante frouxas e pouco críveis, e agora está ficando cada vez mais claro que ele está caindo por terra pouco a pouco. Tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Deem uma olhada no nosso site, tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porquê.com.br. Também das redes sociais, tem aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até a semana que vem. Um abraço!